Gostaria de dar boa noite, amada igreja. Boa noite. Glória a Deus, mais uma oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor, para juntos louvarmos o nome dEle e também agradecer por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Sabemos que Ele está no controle de tudo e devemos somente a Ele agradecer e honrar o nome do nosso Deus. Vamos iniciar mais esse culto de louvor, culto de doutrina e oração. Farei uma oração inicial, convido amados irmãos, aqueles que puderem ficar de pé, para juntos orarmos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa rica oportunidade. Estamos aqui, ó Deus, na Tua casa de oração, Senhor, para trazer, Senhor, diante do Teu trono, nossos pedidos, Senhor, nossos agradecimentos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, ó Deus, pelas bênçãos, pelos livramentos, ó Deus, no decorrer da semana que Tu tem nos livrado, tem nos guardado, Senhor, com o Teu braço forte, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua misericórdia sobre nossas vidas, ó Deus, que são a causa, Senhor, de nós não sermos consumidos. Tu és o Deus rico, Senhor, em misericórdia, Pai. E ela tem nos alcançado cada dia das nossas vidas, Senhor. Que o Senhor venha estar na direção desse culto, Teu Santo Espírito venha estar nos auxiliando, Senhor, para que tudo que formos fazer aqui seja para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Abençoa, ó Deus, cada irmão que está aqui, ó Senhor, seus pedidos de oração, ó Pai, que iremos levar diante do Teu trono. Que o Senhor venha, ó Deus, na Sua infinita vontade, ó Deus, responder a cada um de nós, Pai. E também, Senhor, para aprender da Tua palavra, através, Senhor, do Teu servo, pastor Júlio César, ó Deus. Que possamos sair daqui, Senhor, mais edificados do que quando entramos, Senhor. Muito obrigado por tudo. Essa é a nossa oração, em nome santo de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor, irmão, com o hino do cantor cristão de número 62. Tem como título Precioso, Nome Precioso. Hino do cantor cristão 62. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Cantemos todos. Contigo o nome de Jesus o Salvador. Esse nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome precioso, gozo traz ao coração. Sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável é Jesus amado teu.
do céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Amém. Hino de número 366, firmeza. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. Louvemos nosso Deus. Senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se Ele não possa face ver, na sua graça vou viver. Em cada transe sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir secar minha tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. Vamos fazer uma leitura, irmãos, agora, que se encontra no livro de Colossenses, capítulo 2, versículos do 20 ao 23. Livro de Colossenses, capítulo 2, versículos 20 até o 23. Tem como título: A obediência a tais práticas não vence o pecado. Diz assim a palavra do Senhor: Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais às ordenâncias. Não manuseei isto, não proveis aquilo, nem toqueis aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Convido o nosso irmão Antônio Fernando para fazer uma oração de agradecimento pela palavra do Senhor. Amém. Podeis assentar, amados irmãos. Agora vamos fazer nossa colheita da nossa oferta e dízimo. Você que trouxe a sua oferta, você pode trazer aqui no gasofilasco. Iremos cantar ao Senhor. Quero ofertar.
Sou teu servo e meu coração já sabe o segredo de adorar. Quero ofertar no altar de Deus, o melhor de mim eu quero dar. Sou teu servo e meu coração já sabe o segredo de adorar. Quero ofertar tudo que tenho, meus talentos e todo o meu ser, não apenas uma moedinha. Hoje entrego a Deus o meu viver. Quero ofertar tudo que tenho, meus talentos e todo o meu ser, não apenas uma moedinha. Hoje entrego a Deus o meu viver. Hoje entrego a Deus o meu viver. Hoje entrego a Deus o meu viver. Amém. Vamos orar pela oferta que foi recolhida. Senhor nosso Deus, te agradecemos, o Senhor, pela essa oferta, que o Senhor venha estar abençoando, ó Deus, multiplicando, Senhor, para a tua obra, para o avanço, Senhor, do teu reino, ó Deus, onde será para o mantimento da tua casa, ó Pai. Abençoa cada irmão, ó Deus, derrame, Senhor, bênção sem medida, Senhor, providencia, ó Deus, no lar de cada irmão, Senhor, aquele que estiver desempregado, ó Deus, que o Senhor venha abrir as portas, ó Pai, de um emprego, que o Senhor venha estar suprindo, ó Deus, a necessidade de cada um dos nossos irmãos, ó Deus. Abençoa, Pai, cada um de nós, ó Deus, cada família da Igreja Batista, Brilho Celeste, ó Pai. Que essa oferta, Senhor, venha ser, ó Deus, para a tua obra, ó Pai, para a tua casa. Assim te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Nesse momento, eu passo a palavra para o pastor Júlio César, que estará trazendo, assim, a reflexão. Meus irmãos, oi, som. Meus irmãos, boa noite a todos. Graça e paz no nome de Jesus, amém? Mais uma vez estamos na casa do nosso Deus. Oi? Olhando? Dá logo o original, hein? Oi, som. Oi. Eu estava dizendo para os irmãos que mais uma vez nós estamos aqui na casa do Senhor, onde viemos perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém? Então, louvado seja o nome do nosso Deus. Estou vendo ali atrás uma jovem adolescente que está com a irmã Lídia. Qual é o nome dessa adolescente? Adolescente, né? Qual? Caira. Ok, vamos dizer para a nossa visitante, Caira, seja bem-vinda em nome de Jesus. Vamos lá? Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Quero também compartilhar o pedido de oração do irmão Mateus, a irmã Poliana. A irmã Poliana está enferma, não pôde vir em casa do Senhor essa noite, ok? Os outros eu não sei porque não vieram. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias para a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Nós iremos ler do capítulo de número 3, versículo de número 1, ao versículo de número 11. Hoje nós vamos entrar numa nova sessão, vamos entrar no novo tema central.
E vamos ler essa seção que corresponde ao tema central, as evidências de uma verdadeira convenção, que vai do versículo 1 ao versículo de número 11. Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 11, que corresponde ao tema central, as evidências de uma verdadeira convenção. Amém? Colossenses 3:1 nos diz assim: portanto, se forte ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também no outro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que despertistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Amém? Pedir para o pastor Mauri, que nos leva a Deus com uma palavra de oração, pedindo a iluminação do Santo Espírito. Amém. Obrigado, pastor Mauri, obrigado a todos. Então, irmãos, antes de nós entrarmos no tema central e no subtema dessa noite, eu gostaria de recapitular com os irmãos aquilo que nós já estudamos, onde nós tivemos no último tema central a ameaça do engano religioso, onde dentro desse tema central nós tivemos 3 subtemas. Primeiro, a ameaça do legalismo, que foi do versículo 16 e 17. Segundo, a ameaça do secretismo, que foi o versículo 18 e 19. E, por último, o perigo do ascetismo, que foi do versículo 20 ao 23. Então, quarta-feira passada, nós meditamos no terceiro subtema, o perigo do ascetismo, onde nós examinamos alguns perigos que a religião asceta pode trazer.
Primeiro, nós aprendemos que o ascetismo produz escravidão. Paulo vai dizer no versículo de número 20: se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se viver no mundo vos sujeitais às ordenanças. Eu disse para os irmãos que o ascetismo religioso é aquela religião que flagela o corpo, que tem alguns jejuns, algo relacionado à religião para produzir na pessoa um sentimento de espírito moral, vamos dizer assim. Ou seja, o ascetismo é aquela coisa que ele estava pregando para as pessoas fazerem isso para se identificar como os seres mais espirituais. E Paulo condena isso porque isso traz, segundo Paulo, produz escravidão. O segundo tópico nós meditamos: o ascetismo está preocupado apenas com a aparência e não com a essência das coisas. Ou seja, eles queriam, os falsos mestres estavam pregando para praticar o ascetismo, coisa que vinha só da aparência. Nós demos até o exemplo de Jesus, que ele diz: o que contamina é o que sai da boca do homem, não o que entra pela boca. Então, o ascetismo, eles pregavam que estava tudo bem por fora, mas dentro, no seu coração, era uma podridão de pecado. Terceiro, nós aprendemos que o ascetismo ele proíbe em nome de Deus o que Deus não está proibindo. Por exemplo, versículo de número 22, ele vai dizer: segundo os preceitos e doutrina dos homens, porque todas essas coisas com o uso se destrói. Ou seja, o ascetismo ele estava proibindo coisas que Deus não tinha proibido. E por último, o ascetismo é enganador em suas propósitos. Quando ele vai dizer no versículo de número 23, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor excêntrico, todavia não tem valor contra a sensualidade. Então o ascetismo tinha como proposta enganar as pessoas. Paulo vai dizer aqui que esses falsos mestres, eles tinham aparência de sabedoria, aquilo que estavam fazendo parecia algo que vinha de Deus. Eles prestavam culto de si mesmo, eles tinham falsa humildade, o rigor excêntrico, mas não tinha valor contra a sensualidade, ou seja, não adiantaria nada moralmente. E hoje nós vamos dar início ao tema central, que é as evidências de uma verdadeira conversão, que vai do versículo 1 ao versículo de número 3. Dentro desse tema central, as evidências de uma verdadeira conversão, nós temos 3 subtemas. O primeiro subtema, qual nós iremos meditar hoje, nos diz assim: evidenciamos a verdadeira conversão quando desejamos as coisas do céu mais do que as da terra, que vai do versículo 1 ao versículo de número 4. O segundo subtema nos diz: evidenciamos a verdadeira conversão quando mortificamos nossa natureza terrena, que vai do versículo 5 ao versículo de número 9. E último e terceiro subtema: evidenciamos a verdadeira conversão quando nos revestirmos de Cristo, que vai do versículo 10 ao versículo de número 11. Então, irmãos, vamos dar início aqui ao primeiro subtema. Evidenciamos a verdadeira conversão quando desejamos as coisas do céu mais do que as coisas da terra. Então, irmãos, a verdadeira conversão, ela pode ser percebida. Hoje, pela palavra de Deus, nós conseguimos identificar um verdadeiro cristão. A palavra de Deus diz que pelo fruto
nós conhecemos a árvore. Ou seja, Jesus Cristo, ele diz que nós somos a luz do mundo. Jesus Cristo, ele diz que nós somos o sal do mundo. Isso quer dizer que nós precisamos evidenciar que Cristo, ele mora nos nossos corações. Então, para nós evidenciarmos a verdadeira conversão, nós precisamos nos identificar com Cristo e nós precisamos aspirar por Cristo. Por isso, eu quero considerar com vocês 2 pontos, onde dentro desses 2 pontos eu quero tirar alguns subpontos. Primeiro, os convertidos aqui, eles se identificam com Cristo. Eu quero mais uma vez, rapidinho, ler esse texto de Colossenses, capítulo 3, quando ele diz assim: portanto, se fortes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Então o apóstolo Paulo aqui, irmãos, ele vai mencionar os seguintes aspectos da nossa identificação com Cristo. Como é que eu vou provar, como é que nós vamos provar se nós somos verdadeiramente convertidos em Cristo? Paulo vai nos dizer que a nossa identificação com Cristo, ela vai nos provar que nós somos verdadeiros filhos de Cristo. Então, Paulo, aqui no versículo 3, parte A, eu quero que você olhe para a sua Bíblia, onde nós temos aqui o primeiro aspecto, que Paulo vai dizer que nós morremos com Cristo. Versículo 3, parte A. Paulo vai dizer assim: porque morreste. Ou seja, Cristo não apenas, ele morreu por nós ali na cruz, mas ele nos substituiu, por isso que todos nós morremos com Cristo. Lembra da nossa natureza? Qual era a nossa natureza? Era uma natureza pecaminosa, onde Paulo diz que todos nós somos pecadores. Então, quando Paulo está dizendo que nós morremos com Cristo, Paulo está querendo dizer, a ideia aqui, quando nós morremos com Cristo, é porque nós deixamos esse mundo esse mundo mal e morremos juntamente com Cristo. Ou seja, olha o que é que diz aí em essa nota. Vai dizer assim, o apóstolo pergunta: como viveremos ainda nós no pecado, nós o que para ele morremos? Ou seja, o que o apóstolo Paulo quer dizer em Romanos, capítulo 6, versículo 2? Ele está dizendo que nós morremos para o pecado. E com isso, se nós morremos para o pecado, como é que nós vamos viver ainda no pecado? Vamos ler esse texto, irmãos. Aqui está em outra tradução, mas eu quero ler aqui com vocês na NVI. Romanos, capítulo de número 6. Vamos ler do versículo 1. O que eu estou dizendo para vocês? Que nós morremos com Cristo, certo? E esse morrer com Cristo é morrer para com o pecado. Romanos, capítulo de número 6, Paulo vai dizer assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Versículo 2 aí vai dizer: de modo nenhum. Vocês não podem viver mais no pecado. Sabe por quê?
porque vocês morreram para o pecado. Então Paulo vai dizer: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Então Paulo está respondendo aquilo que ele mesmo disse aos irmãos de Colossenses, que eles estavam mortos para com o pecado, porque eles morreram em Cristo. Russell Shedd, em memória, ele diz assim: está correto quando diz que a morte inevitavelmente desliga o morto. Vocês concordam com isso? Nós estamos vivos quando nós morremos. O que acontece? Há um desligamento, certo? Morremos, né? Acontece o quê? Um desligamento. Quando a pessoa morre, ela não fala, ela não ouve, ela não sente. Então há um desligamento. Então ele está dizendo assim: inevitavelmente desligamento o morto dos interesses desse mundo. De igual forma, na morte com Cristo deve haver mudança de 80 graus na ambição do convertido. Então o que é que Paulo está dizendo para esses irmãos de Colossenses? Paulo está dizendo: olha, o contexto aqui é os falsos mestres que estavam pregando ali, e Paulo está dizendo: olha, vocês já morreram para essas coisas do mundo, vocês morreram para o rudimento do mundo, vocês morreram para algo que o mundo poderia trazer para você. E isso, irmãos, é uma evidência, isso é uma identificação que nós somos verdadeiramente filhos de Deus, porque nós morremos para o mundo. Ou seja, em Cristo a nossa identificação é que nós morremos com Cristo. Cristo foi aquele que foi à cruz do Calvário e trouxe para nós vida, uma vida santificada no Espírito, mas trouxe também mortalidade para as coisas do mundo. Então, irmãos, a aplicação para nossas vidas, porque o que tem acontecido? Tem crentes que entregam a vida a Jesus Cristo, mas não demonstram essa mortalidade para com o mundo. Ou seja, é aquele crente Raimundo. Você conhece aquele crente Raimundo? Uma hora está na igreja, outra hora está no mundo. Ou se não, está na igreja, mas também está provando as coisas do mundo. Paulo está dizendo: vocês não são crentes. Porque se vocês forem crentes, vocês morreram para o mundo. Lembra lá? Vamos ler mais uma vez. Eu não coloquei, mas lembrei agora há pouco. 1 João 2,15. Vamos lá? O que diz a respeito do mundo? 1 João 2,15. Um dia desse eu estava lendo um livro, irmãos, e estava falando sobre versículos áureos, que a gente nem lê mais, né? Isso aqui muitas das vezes a gente nem lê mais, né? Mas se eu não me engano, parece nos 3 domingos eu li esse versículo aqui e hoje eu vou ler mais uma vez. 1 João 2,15, ele vai dizer: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Esse é o crente, supostamente, que diz que é crente. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Esse aqui não é crente. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem com a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, o que Paulo está dizendo? Irmãos, vocês não amem o mundo. Paulo está dizendo: irmãos, vocês morreram para o mundo. Quero que vocês também, vamos ler esse texto aqui de Gálatas. Deixa eu ver se é Gálatas. Vamos lá para Gálatas.
Quem quiser me dar uma Bíblia, eu aceito, que essa aqui já não está mais me ajudando. Falei o que, irmãos? Gálatas, né? Eu estou cometendo uma falha. Quando eu estudei homilética, ele diz: se você não anotar o versículo, não tente usar a sua mente. É isso que está acontecendo. Não estou achando o versículo. Mas o versículo, irmãos, não sei se é Gálatas, mas os irmãos vão lembrar, porque os irmãos já leram. Quando Paulo vai dizer assim: infiéis, é Tiago, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é Tiago, irmãos. Agora que eu lembrei. Vamos lá, para Tiago, capítulo 4, versículo 4. Tiago 4, 4. Lembrei agora. Pois é, então quando vocês forem fazer o sermão, anote um versículo, senão vocês se esquecem. Amém? Tiago capítulo 4, aí vai dizer: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Paulo está dizendo: vocês morreram para o mundo, então vocês não devem mais cogitar essas coisas do mundo. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, sabe o que acontece? Constitui-se inimigo de Deus. Então Paulo está dizendo: vocês não sejam amigo do mundo, ok? Então, irmãos, a nossa identificação com Cristo tem que ser que nós morremos para o mundo. Em segundo lugar, a nossa identificação com Cristo, nós vivemos em Cristo. Ou melhor dizendo, versículo de número 4, parte A, que diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Então, Paulo está dizendo que a nossa identificação ela tem que ser com Cristo, para nós provarmos que nós somos filhos de Deus, nós morremos para o mundo. Agora Paulo está dizendo que nós vivemos em Cristo. E vai dizer: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Ou seja, Paulo, ele disse aos irmãos de Filipenses, leia comigo aí somente essa parte desse versículo que está aí. O que Paulo disse? Paulo diz em Filipenses, capítulo 1, para mim o viver é Cristo. E aos Gálatas, ele diz: não sou eu, mas quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer, irmãos? Que nós já morremos para o mundo. Paulo está dizendo que agora nós vivemos para Cristo. Ele está dizendo quando Cristo, ele é o quê? Ele é o quê para nós? Quando Cristo é a nossa vida. Paulo está querendo dizer que agora nós vivemos para Cristo. Cristo, ele é a nossa vida. Irmãos, eu estava pensando nisso quando eu estava estudando, e tem pessoas que dizem assim, até para outra pessoa, né? Você é minha vida. Vocês já escutaram alguém dizer para outra pessoa? Você é a minha vida. Não, Paulo está dizendo aqui quem é a nossa vida. Cristo, ele é a nossa vida. A vida eterna está em Cristo Jesus, porque ele vai dizer: aquele que tem a vida, aquele que tem um filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida, segundo João 5,12. Ou seja, a essência da vida eterna é conhecer Jesus como único e suficiente Salvador. Então, Paulo está dizendo que agora nós vivemos em Cristo.
Vocês estão pegando a ideia aí para identificar a nossa verdadeira convenção? Nós morremos para o mundo, agora nós vivemos e vivemos em Cristo. Olha essa nota aqui de William, que diz assim: conta que algumas vezes dizemos a alguém: a música é a sua vida, o esporte é a sua vida, o fulano vive para trabalhar. Os tais encontram a vida e tudo o que ela significa na música, no esporte, no trabalho, mas para o cristão, porém, Cristo é a vida. Jesus domina seu pensamento e preenche a sua alma. O que ele está querendo dizer? Que muitas das vezes nós colocamos o sentido da nossa vida em música, em esportes, em trabalho, mas para nós que somos cristãos, quem é a nossa vida? É Jesus Cristo. Por isso, irmãos, que muitas das vezes nós nos decepcionamos porque o nosso alvo está nas coisas desse mundo. Enquanto nós devemos estar com o alvo em Cristo Jesus, o qual Ele é a nossa esperança. Então Paulo está dizendo assim: para vocês se identificarem como filhos de Deus, como verdadeiros convertidos, vocês precisam morrer com Cristo, viver em Cristo. E terceiro, vocês precisam ressuscitar com Cristo. Olha o que Paulo vai dizer no versículo de número 1, parte A. Quando ele diz assim: portanto, se forte ressuscitado com Cristo. Portanto, se fortes ressuscitado com Cristo. Então, depois de nós vivermos em Cristo, agora nós fomos o quê? Ressuscitado com Cristo. A expressão grega, irmão, de uma palavra que não vou nem mencionar aqui porque é muito difícil, mas traz algo de uma ação completa. Ou seja, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, certo? O que aconteceu? Cristo, Ele nos ressuscitou. Não foi que assim Paulo diz aos irmãos de Colossenses, nós já até estudamos aqui, né, que nós estávamos nas trevas, no império das trevas, e Cristo Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então ele está dizendo que essa ação ela foi completa. Ou seja, nós estávamos no império das trevas, mas em algum momento nós paramos. Não, essa ação ela foi completa. Estávamos no império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, ela pode ser traduzida tendo em vista que nós ressuscitamos em Cristo Jesus. Olha o que é que Paulo vai dizer aqui no versículo, mas em outra tradução. Versículo 3:1, ele vai dizer: o apóstolo Paulo escreve: portanto, se forte ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. A condicional se deste primeiro versículo é uma expressão de dúvida. Aqui é a palavra de grega quando ele diz assim: se, não quer dizer que é dúvida, mas quer dizer que todos que receberam a Cristo estão identificados com Ele na sua morte, sepultamento, ressurreição e ascensão. Ou seja, tudo que Cristo passou, tanto na sua morte, no seu sepultamento, na sua ressurreição e na sua ascensão, todos nós estamos ressuscitados com Cristo. Por isso, preste atenção nessa nota aqui de Warren Wiersbe, que diz assim, que
O sentido mais exato desse termo seria: uma vez. Nossa posição exaltada em Cristo não é algo hipotético, não é uma dúvida, mas sim uma verdadeira salvação. Tampouco um alvo que devemos esforçar para alcançar. Não depende de nós. É um fato consumado. Ou seja, nós ressuscitamos verdadeiramente em Cristo. Não há algo hipotético, mas é algo verdadeiro. Aquele que entregou a sua vida verdadeiramente em Cristo, essa pessoa ela foi o quê? Ressuscitada com Cristo. Isso, irmão, nos remete a nós identificarmos que nós somos verdadeiramente salvos em Cristo Jesus, porque nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. E qual é a aplicação que nós devemos tirar, irmãos, para nossas vidas? Que aqueles que foram salvos verdadeiramente em Cristo, Ele ressuscitaram. O que tem acontecido, irmãos? Por isso que aqui há uma preocupação. Aqui é a minha preocupação, sabe por quê? Porque muitos se dizem crentes, mas não tem essa evidência, não tem essa identificação, né? Eu achei interessante, eu estava pensando no Ícaro, ele nem veio hoje, né? Mas o Ícaro, ele parece muito com seu avô, ele é muito identificado, e assim todos os filhos da Lânia estavam observando que eles se parecem muito com o seu Noca, né? Eles são muito identificados. Então, possivelmente, não dá para dizer que eles não são filhos do seu Noca, porque eles se identificam, né? Pela sua filosofia, pela sua imagem facial. Assim também, irmãos, são os filhos de Deus. Nós que somos salvos, nós também temos essa identificação com Cristo. Lembra que o apóstolo João disse? Que nós devemos andar assim como Cristo andou. Então nós fomos ressuscitados com Cristo. Quarto, nós estamos escondidos com Cristo. Olha o versículo de número 3, parte B. Ele vai dizer assim, versículo 3, parte B. E a vossa vida está oculta juntamente com o mundo? Está oculta juntamente com Cristo. Então, para nós nos identificarmos como Cristo, para nós provarmos que somos verdadeiros filhos de Deus, a nossa vida elas tem que estar escondida em Cristo. Quem de vocês já brincou aqui de manja-esconde? Né? Como é que é essa brincadeira de manja-esconde? A pessoa está ali, ela está contando e as outras estão se escondendo. Quando aquela pessoa termina ali de contar de 1 até 10, na minha época era de 1 até 10, né? Que era rapidinho. Né? Quando ela se vira, as pessoas elas estão ocultas. Um se escondeu para um lado, outro se escondeu para o outro. Essa é a ideia que Paulo está dizendo aqui. Que a nossa vida ela está oculta juntamente com Cristo. Ou seja, nós estamos nos escondendo, vamos trazer essa ideia assim, dessas coisas do mundo. Nós estamos nos escondendo do pecado, porque a nossa vida está oculta juntamente com Cristo. Por isso que Russell Shedd, em memória, diz assim, está coberto de razão quando declara não haver razão alguma para procurar outras fontes, nem meio para o suprimento da vida cristã, como encorajavam os gnósticos. Né? Qual é o contexto, mais uma vez aqui? Né? Eles diziam que para buscar a Cristo precisaria do conhecimento. Né? Eles diziam que para buscar a Cristo deveria pregar
o legalismo, o ascetismo, o secretismo, mas ele está dizendo aqui que para Cristo, nós que somos salvos, a nossa vida está oculta com Cristo. Ele está dizendo que somente Cristo ele é suficiente, nem outra coisa não é suficiente se não for Cristo. Paulo está dizendo no versículo de número 3, porque morreste e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Com Cristo em Deus. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Vamos voltar aqui, irmãos, rapidinho, capítulo 2, versículo 3. Capítulo 2, versículo 3, ele está dizendo assim: em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Em quem? Em Cristo Jesus. Versículo 4 vai dizer: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Então, Paulo está dizendo aqui que todos os tesouros da sabedoria, do conhecimento estão ocultos juntamente com Cristo. Para corroborar com isso, William Barclay, ele diz assim, que os falsos mestres achavam que seus livros guardavam e escondiam a sabedoria. Esse livro chamado de apócrifo, eram livros escondidos de todos, exceto daqueles que eram iniciados na leitura. Esses apócrifos, livros escondidos, continham para o gnóstico o tesouro da sabedoria. Então, nesse contexto aqui, eles tinham os livros que para eles tinham todo o conhecimento da sabedoria, mas Paulo diz não. Nós lemos no versículo de número 3, que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em Cristo Jesus, que foi o versículo que nós lemos. Agora, a palavra que Paulo usa para dizer que estamos escondidos com Cristo em Deus é parte do verbo apokoitein, de onde procede o adjetivo apokritos. Sem dúvida que uma palavra sempre sugere a outra. Por isso que Paulo vai dizer, no versículo nós já lemos de Colossenses capítulo 2, versículo 3. Ou seja, estar escondido com Cristo é estar sempre em Cristo. A nossa esfera de vida, ela não é mais terrena, mas sempre está em Cristo. Então, Paulo está dizendo aqui, irmãos, que para nós se identificarmos com Cristo, Paulo está dizendo aqui para nós provarmos que somos verdadeiros cristãos, a nossa vida tem que estar oculta com Cristo. Ok? Qual é a aplicação que nós tiramos daqui, irmãos? Muitas das vezes a vida do crente ela está aberta. Conhece aquele crente que coloca os pecados nas redes sociais? Hoje, antigamente, a gente escondia o pecado. Hoje não, irmãos. Está nas redes sociais, está em qualquer canto que nós possamos ver, está lá o pecado explícito. Mas Paulo está dizendo que não, né? Que nós não devemos pecar e que a nossa vida está oculta juntamente com Cristo. Ok? Último lugar desse primeiro ponto, tá? Não vai dar para a gente passar para o segundo ponto. Paulo vai nos dizer que para nós sermos identificados com Cristo, nós estamos glorificados com Cristo. Versículo de número 4, parte B. Paulo vai dizer assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar,
então vós também sereis manifestado com ele em glória. Cristo está sentado à direita de Deus nos céus, mas um dia, irmãos, ele virá em glória para nos buscar, porque Paulo está dizendo que nós já estamos glorificados com Cristo, no sentido que pela fé em Cristo Jesus, esse corpo de humilhação ele vai ser transformado e nós vamos ver a glória de Deus e vamos ter o corpo glorificado por Deus. Mas olha o que diz aí, 1 Tessalonicenses, vamos ver se isso é verdade mesmo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, olha o que Paulo diz para consolar esses irmãos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, nós já estamos glorificados com Cristo. Vamos pegar do versículo 13 para nós entendermos esse contexto. 1 Tessalonicenses 4, 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceis com os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Aqueles que já morreram, Jesus ele vai trazer novamente. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Então, a ordem aqui, que Cristo vai ressuscitar aqueles que já morreram e depois Cristo vai vir nos buscar. Quando ele diz, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Todos os nossos entes queridos vão ser os primeiros. Depois nós, os vivos, se Cristo vier hoje, se acontecer o arrebatamento, é para nós essa palavra. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Glorificação. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, Paulo está dizendo, irmãos, vocês já foram glorificados em Cristo. Estamos somente esperando Cristo voltar. Por isso que vai dizer 1 João 2,7, quando ele se manifestar, nós que estamos escondidos com ele também seremos manifestados em glória. Vou ler esse texto aqui para os irmãos. 1 João capítulo 3, versículo 2. O apóstolo João vai dizer, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Isso chama-se glorificação. E nos decretos de Deus, todos nós já estamos glorificados. Vamos ler esse texto aqui de Romanos 8:30. A nossa identificação com Cristo, irmãos, quer dizer também que nós já fomos glorificados. Romanos, capítulo de número 8, versículos, vamos pegar 28. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão, no seu decreto, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho,
a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Que bênção, que maravilha, irmãos. Mas para quem é isso, irmãos? É para os verdadeiros crentes que têm a sua identificação com Cristo, que são realmente filhos de Deus. Então, seguindo o modo de falar hebraico, este é o tempo passado profético, tá? Cristo profetizou que nós vamos ser glorificados. Essa glória simplesmente ainda não foi revelada, mas ela está por vir, irmãos. Bruce diz: a santificação é a conformidade progressiva à imagem de Cristo aqui e agora, né? Lembra lá que eu disse no domingo que eu preguei aqui, domingo passado, né? Que para a família crescer, ela precisa progredir em santificação. Então, é isso que ele está dizendo aqui, a santificação progressiva. A glória é a conformidade perfeita à imagem de Cristo. Então, santificação é a glória começada. Cristo já começou essa santificação. De uma vez que nós demos a nossa vida a Cristo, nós passamos a ser santo, estamos progredindo na santidade, e glória é santificação completa, ou seja, a santificação plena, onde nós vamos ser glorificados. Esse corpo aqui não vai ter mais pecado, vai ser transformado esse corpo, onde nós vamos ter a santificação plena. Então, a nossa jornada não terminará com o corpo surrado pela doença, enrugado pelo peso dos anos, coberto de pó na sepultura, mas receberemos um corpo de glória semelhante ao de Cristo. O choro cessará, nossas lágrimas serão estancadas, não haverá mais luto, nem pranto, nem dor. Sabe por quê? Nós fomos glorificados em Cristo, irmão. Nosso corpo ele vai ser transformado. Mas para quem Paulo está dizendo isso? Paulo está dizendo isso para aqueles que são identificados com Cristo. Por isso que Paulo aqui, irmãos, nos deu aqui esses aspectos da identificação com Cristo. Primeiro, nós morremos com Cristo para o pecado. Nós agora estamos vivendo em Cristo. Nós ressuscitamos com Cristo. Nós estamos escondidos com Cristo e nós estamos glorificados com Cristo. Amém, irmãos? Aí fica a aplicação para nós. Será que nós somos verdadeiros cristãos diante disso? Será que nós temos essa identificação com o crente? Nós identificamos que somos filhos de Deus? Se nós tivermos esse princípio nas nossas vidas, irmão. Eu não digo com certeza, mas digo com toda a certeza que nós somos filhos de Deus. Quarta-feira que vem, se Deus quiser, nós vamos ver a segunda identificação. A primeira, os convertidos se identificam com Cristo. Na próxima quarta-feira, os convertidos têm aspiração por Cristo. Quando eles buscam, quando eles pensam nas coisas lá do alto. Mas isso é para a quarta-feira que vem. Amém? Que Deus assim nos abençoe e que possamos continuar nos identificar com Cristo.